É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Muito bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam é Elias. Outros ainda diziam é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O martírio de João Batista. Meu irmão e minha irmã. O evangelho proposto para nossa reflexão no dia de hoje começa dizendo que o rei Herodes havia ouvido falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Eis que surgiram várias opiniões a respeito de quem era Jesus. Entre elas a opinião de Herodes: é João Batista, a quem mandei cortar a cabeça, que ressuscitou. O texto narra minuciosamente a causa e o assassinato de João Batista. Uma cena dura de se imaginar, mas que nos traz um grande exemplo de quem vai até as últimas consequências em nome da verdade. João Batista foi morto porque disse a verdade a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Esta advertência de João causou um grande incômodo a Herodes, principalmente à mulher com que ele vivia ilegalmente. Tomada pelo ódio, Herodíades procurava uma forma de se vingar de João Batista e, para alcançar o seu intento, ela não teve escrúpulos em usar a própria filha como cúmplice do bárbaro assassinato. Herodes, apesar de gostar da pessoa de João, cedeu aos caprichos de sua mulher, permitindo que o mal se apossasse dele, e assim mandou degolar o profeta.
O problema de Herodes não era com a pessoa de João Batista. O que o incomodava era a verdade que ele pregava. Como sabemos, a verdade incomoda quem quer permanecer na mentira. E como não se tem meios de eliminar a verdade, o incomodado tenta eliminar o denunciante, pensando que irá calar a sua voz, o que é um engano, pois nem a morte faz calar a voz de um profeta. O profeta morre, mas suas palavras permanecem vivas no mundo de geração a geração, como continuam as palavras de João. Ao colocar este evangelho entre a narrativa do envio dos discípulos e do retorno deles, o que veremos no evangelho de amanhã, que é o evangelista Marcos, certamente quis nos mostrar os desafios daqueles que anunciam Jesus como João Batista. Os desafios de ontem continuam presentes nos dias de hoje. Ao colocar este evangelho entre a narrativa do envio dos discípulos e do retorno deles, o que veremos no evangelho de amanhã, o evangelista Marcos certamente quis nos mostrar os desafios daqueles que anunciam Jesus como João Batista. Os desafios de ontem continuam presentes nos dias de hoje. O que muda é apenas o contexto. Os muitos Herodes continuam por aí. É só se sentir incomodados para que eles entrem em ação. Os Herodes de hoje continuam não suportando ouvir a verdade, porque vivem mergulhados na mentira, e nós, como seguidores do dono da verdade, Jesus, não podemos compactuar com tantas mentiras, com tantas trapaças, por medo das perseguições. Tenhamos coragem de denunciar. Não podemos calar diante as injustiças que desfilam diariamente diante de nós. E se formos perseguidos por denunciar essas injustiças, não nos entristeçamos. Sintamos confortados com uma bem-aventurança. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ter consciência da importância do seguimento a Jesus, muitos de nós temos, mas a dificuldade em viver a radicalidade deste seguimento nos puxa para trás. Às vezes até damos passos neste segmento, mas nos acovardamos mediante as críticas que vamos recebendo devido ao nosso modo diferente de viver. Um jeito não compatível com os padrões estabelecidos pela sociedade. A sociedade ridiculariza quem fundamenta sua vida nos valores do Evangelho, nos impõe modelos de vida que fogem a esta verdade. Os que resistem a esta imposição do mundo moderno são descartados e muitas vezes perseguidos. Tudo isso acontecia também no tempo de Jesus. Tanto João Batista como o próprio Jesus sofreram terríveis perseguições por abraçar o projeto de Deus, mas preferiram morrer a se acovardarem diante as forças contrárias ao Evangelho. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus, nós vos amamos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, e vos pedimos, ó Pai, ajuda-nos para que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Pai Santo, ajuda-nos a sermos sinais do vosso amor e da vossa misericórdia para com todos em quaisquer circunstâncias das nossas vidas. Ajuda, ó Pai, os casais que vivem em discórdia e distantes da fé. Envia, Pai, a vossa luz para aqueles que vivem imersos nas trevas da cobiça e do poder tirânico, e vinde em auxílio dos prisioneiros, dos perseguidos e dos injustamente condenados. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, e ajuda-nos para que sejamos arautos da verdade, denunciando as injustiças sem temer as incompreensões e perseguições. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você fique na paz de Jesus. Tenha um excelente e abençoado dia e até amanhã.